Certo, meu nome é Pedro Henrique, eu sou aluno de Física e esse é um vídeo sobre Arquimedes, da disciplina Evolução Histórica da Física. Certo, antes eu vou falar sobre alguns tópicos que eu considero importantes para a apresentação tanto de Arquimedes como de Ptolomeu. Primeiro, nós temos uma visão da história um pouco deturpada devido à própria ideia de tempo que nós temos. Como assim? A gente tende a menosprezar as pessoas que vieram muito antes por achar que eles são muito primitivos na forma de pensamento. Por exemplo, a matemática era avançada para a época, a gente fala que era incrível, que eles faziam, que de fato era. Mas eles não tinham essa capacidade inferior ao que nós temos hoje, era só devido à falta de conhecimento e avanço tecnológico. Provavelmente eles não teriam nenhuma dificuldade de entender conceitos avançados como nós temos hoje em dia. E outro ponto importante para levar em consideração nessa apresentação é que nós estamos estudando pessoas importantes da história, mas de uma visão europeia, uma visão eurocêntrica. E nós não temos o conhecimento exatamente não é ensinados desde pequeno, na verdade, esse é um problema sistemático de não mostrar o que é feito no Oriente, não mostrar realmente parte da história. Nós estamos contando a história de acordo com determinado grupo de pessoas. Não é realmente o fato. Mas isso não tira nenhum mérito da importância que Arquimedes e que Ptolomeu teve para a história e para a ciência, que é o foco desse vídeo. Bem, então, dito isso, começar com a analogia de que Pitágoras, que foi muito importante e veio antes de Arquimedes, ele foi o precursor da escala maior, a escala musical. Ele percebeu que ao você tocar uma corda com as extremidades fixas e você pegar partes específicas dessa vibração, você vai ter certas proporções que são mais bonitas de se ouvir, que combinam com outras frequências, e aí ele montou a escala maior. Mas isso é uma visão que nós temos baseado nessa visão eurocêntrica. Então, tinham escalas na Índia, por exemplo, na China, e não é nos mostrado. Não que isso não tenha importância, de fato tem, mas deixando claro que eles foram importantes, mas é uma visão um pouco incompleta da história como um todo. Certo. Então, dando contexto histórico de Arquimedes, ele viveu mais ou menos pelo terceiro século antes de Cristo. Arquimedes, dando um contexto histórico, ele viveu na região da Siracusa. A região, geograficamente falando, ela é muito importante para a gente entender como que o pensamento de Arquimedes se desenvolveu e qual a importância geográfica e política do local para as ideias de Arquimedes. A Siracusa ela fica bem no sul da Grécia, então ela tem contato direto com o Oriente Médio, é relativamente próximo da Itália, assim, a Grécia de fato como um todo já é próxima da Itália, mas é uma cidade litorânea e também é relativamente próximo comparado com os outros lugares da Grécia, da África. Então, nessa época que Arquimedes viveu, foi a época que Alexandre o Grande estava conquistando tudo e tal. Foi um pouco depois, na verdade. Então, foi uma época que teve muita troca de informação, de conhecimento entre esses povos mediterrâneos, povos do norte da África e esses povos europeus. Então, teve muita troca de conhecimento aí. Por ser uma cidade no litoral com muito contato de navegações e, enfim, Arquimedes ele contribuiu muito nisso. E o contexto que ele estava inserido contribuiu ainda mais para que ele desenvolvesse coisas voltadas para navegações, que
Esse era o contexto histórico da época. Certo, então, de fato, quais seriam as principais contribuições de Arquimedes para a ciência no geral, que é o foco do vídeo? Arquimedes ele teve importância principalmente para matemática, para física e também para engenharia. Como eu disse anteriormente, esse contato que Arquimedes teve com o Egito, com a Mesopotâmia, que eram bastante conhecidos pela matemática, por exemplo, não sabíamos se de fato Pitágoras foi uma pessoa ou foi uma escola pitagórica, mas o teorema de Pitágoras já era conhecido. Então, muito do que Arquimedes trabalhou é importante por causa desse contexto histórico. Então ele usou muito conhecimentos de áreas, de volumes, de geometria plana e ajudou muito a desenvolver. Por exemplo, ele foi o precursor do cálculo diferencial. Ele conseguiu aproximar bastante bem, na verdade chegou num resultado praticamente exato da área de uma parábola. Uma parábola que está centrada em x igual a zero até um determinado valor maior do que zero. Então, ele teve contribuições muito importantes e de fato, a principal na matemática foi essa, de se vir como um pontapé inicial para outras pessoas desenvolverem a matemática. Outro ponto importante envolvendo a matemática é que ele desenvolveu a notação científica. Eu não achei fontes confiáveis para saber como ele usava em questão de notação, ou se era algo mais só de ideias e tal, mas de fato ele criou essa ideia de tentar expressar de forma simples números grandes. Não sei exatamente se foi a notação científica como a gente conhece hoje, provavelmente não. Eu não tenho como dar certeza. Mas enfim, a importância é que ele teve essa ideia de necessidade de expressar de forma simples números muito grandes. Certo. Então, para a engenharia, Arquimedes, ele, de novo, voltando para esse fator geográfico e político, de navegações, período de muitas guerras também, ele contribuiu para as navegações, com seu princípio conhecido como princípio de Arquimedes, que novamente eu não consegui achar de fato como ele enunciou na época e o que se entendia, porque tem conceitos de impulso, conceitos que envolvem força que eu não consegui achar exatamente se foi dessa forma que ele postulou ou quais palavras ele usou para ter mais ou menos ideia. Mas de fato ele entendeu que tinha uma relação entre o volume da área, o volume do líquido deslocado com o volume submerso. Ele percebeu aplicando isso explicaria porque os navios são tão pesados e boiam, por exemplo. E outras aplicações que ele teve para física foi, por exemplo, na óptica. Ele estudou espelhos, estudou a, a reflexão, principalmente, né? E diz a lenda que ele usou isso em batalha, concentrando feixes de luz para incendiar as velas de navios inimigos. Ele teve contribuições na física, mas na época eu não sabia o que era física. Era um conhecimento puramente voltado para o que precisava na época, que eram batalhas, eram guerras, eram avanços em engenharia. Agora falando sobre Ptolomeu. Ptolomeu ele já veio um pouco posterior a Arquimedes. Ele viveu por volta do século II depois de Cristo, por volta do ano 100. E estima-se que ele viveu uma vida bastante longa para os padrões da época, viveu por volta de 70 anos, o que é bastante considerável. De novo, dando um conceito geográfico e político da época, Ptolomeu ele viveu próximo de Alexandria. Então, ele passou uma parte da vida dele ali no norte do Egito, uma região muito rica na época. Então, ele tinha tanto contato com o Mediterrâneo, com a Índia, por exemplo, como também com a própria Europa, a Grécia. Então,
ele teve muito contato e muita troca de cultura, de informação, de conhecimento com esses povos. A importância de Ptolomeu foi bastante assim de catalogar as coisas, pelo meu entendimento. Então, matematicamente, ele é um dos primeiros registros de fazer uma tabela trigonométrica dos valores do seno, por exemplo, do cosseno. Então, assim, de fato, ele tinha um conhecimento matemático razoável. E outra importância dele agora para a astronomia foi de catalogar constelações, estudar os astros. E ele foi o precursor de montar um sistema, tentar buscar um sistema que explique os astros e faça previsões. Ele montou um sistema onde a Terra estava no centro do universo, vamos dizer assim. Mas a importância dele foi justamente essa, de ser um pontapé inicial para teorias mais avançadas e mais condizentes com a realidade. Mas isso não tira o fato que foi um avanço muito grande. Principalmente por ele fazer previsões de eclipses e por aí vai. Ele mapeou o nosso sistema solar em um sistema que ele chamou de epiciclos, onde seriam várias circunferências maiores, até várias circunferências, tamanhos distintos que iam diminuindo até chegar na Terra, que estaria no meio. E sabemos hoje que está errado. De fato, não é assim mas funcionava. Ele conseguia fazer previsões. E é tanto que durou por mais de 1000 anos, até chegar Kepler, chegar Newton. Outro fato interessante é que ele conseguiu medir o raio da Terra. E geograficamente, ele também usou essa ideia que ele tem de catalogar para a geografia. Então, além de mapear o céu, vamos dizer assim, ele também mapeou a Terra. Então, ele foi um precursor do que a gente usa hoje como latitude e longitude. Ele usou essas técnicas para fazer mapas e ajudar na navegação e na exploração de terras da época. E assim como Arquimedes, Ptolomeu também teve uma importância para a ótica. Ele estudou efeitos de refração, de reflexão e quase conseguiu formular ali a lei de Snell. Ele catalogou ângulos de incidência e de refração, mas não consegui achar nenhum dado, nada que seja confiável de que ele conseguiu deslumbrar de alguma forma a lei de Snell. Então esse foi Ptolomeu. Ele teve uma importância muito grande nessa parte de catalogação, tanto na parte astronômica, na parte geográfica e na parte da ótica. E eu falo dessa parte de catalogar porque em todas as três áreas ele tinha esse perfil de pegar dados, por exemplo, montar tabela de trigonométrica, observar o céu e fazer anotações, de construir mapas e também de anotar ângulos de incidência e de refração. Então, de fato, foram dois nomes muito importantes que ajudaram muito aceleraram, vamos dizer assim, de melhor forma, aceleraram o avanço do conhecimento para nós chegarmos até o que conhecemos hoje como física.